8h07 em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você que nos acompanha aqui ao vivo em nossas redes sociais, vai lá, deixa o seu comentário, interage aí com a gente. Agora Campos segue aí com tempo bom para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, temperatura hoje de 31 graus, de máxima, com a mínima em 22 graus. Neste momento faz 27 graus, com a sensação térmica já de 30 graus aqui no centro da cidade. Um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem. Estamos conversando aqui hoje na Folha FM, recebendo aqui em nossos estúdios o professor Wagner, secretário de... É porque eu mudo essa pasta, eu tenho que ler aqui para memorizar. Secretário de Gestão de Pessoas e Governança Digital. Vamos falar um pouco sobre essa questão da governança digital, sobre a gestão de pessoas. Ficou uma pergunta para trás aqui, Wagner, sobre a questão dos servidores, e a gente vai atualizando aqui as informações. Tem uma professora aqui perguntando, e a migração do professor para 30 horas vai acontecer? Ano passado teve um levantamento. Isso vai acontecer, vai? Na verdade, o levantamento, de fato existiu, ele não foi oficial. Então, toda a migração, ela é respaldada pela lei, a lei foi feita, foi aprovada na Câmara, portanto, nós já temos a condição legal, né, de fazer. A prioridade, no primeiro momento, foi o concurso público, pela ausência de um volume expressivo de professores. Então, a equipe técnica é muito limitada, assim como faltam professores, assim como faltam outros profissionais. Lá na minha área também eu tenho carência de pessoal, então nós não damos conta de tudo. Provavelmente o que vai acontecer é que nós faremos concomitante a partir de agora um novo chamamento oficial, porque ele precisa ser feito precedido de edital público, de publicado em diário oficial. Então, tudo isso a gente tem que respeitar a forma da lei, né? Na época, quando foi feito pelo professor, então secretário Marcelo Feres, hoje vereador do município, e ele fez de uma forma assim, informal, para ter uma noção que ele precisava de ter, e isso, de certa forma, criar condições para que ele solicitasse a mudança no texto da lei. Então, pelo que eu entendi, é possível, desculpa te interromper, é possível acontecer de fato, porque existe a demanda. Sim, e existe a necessidade. Não é? É lógico que cada professor vai ter que avaliar, porque você tem um teto, né, de carga horária na semana, se vai ter condições ou não de migrar, né? Mas já existe a condição legal de tocar o processo. Ele não só foi feito anteriormente, porque toda a equipe estava focada em colocar o concurso público na rua. Vamos falar de concurso público? Quer dizer, vamos continuar, mas agora com notícias novas, talvez. Você, nesse programa aqui da última vez, falou muito sobre a educação, que estava programada e de fato aconteceu. Mas agora, naquela época também você falava, Cláudio, temos uma outra demanda muito grande. Eu até errei meu chute que eu dei. Falei, o maior número de contratados é na saúde. Você falou, não, na educação. Tem um número muito grande na educação. Temos que fazer primeiro da educação e depois da saúde. Aí você... Como a terceirização também. Como a terceirização. E aí você já vem com a notícia agora aqui, reveladora de que o primeiro quadrimestre é que te dá uma condição de elaborar um concurso mais robusto. E eu acho esse de 1.000 vagas robustíssimo. Muito, não me lembro de um concurso com tantas vagas assim, em prefeituras aqui da região, muito menos. Vamos lá. Vamos ter concurso para a saúde em Campos? Se sim, quando?
Na verdade, nós temos necessidade de concursos em várias áreas. Então, como eu disse, isso é feito através de um estudo que nós chamamos de levantamento de necessidade de recursos humanos. Esse estudo inicia com a Secretaria de Origem, ela remete para a nossa secretaria, que tem a responsabilidade de, nos anais, na história dos concursos, e buscar a história de cada cargo que está sendo solicitado. Então, e como está esse cargo naquele momento em termos de vacância. Desse relatório que vem da Secretaria de Origem e cruza com o nosso relatório, é feito um relatório final, conciliatório, que é levado ao prefeito, quem toma a decisão. Então, sempre quem anuncia a realização de um concurso vai ser o prefeito. Nós estamos na fase de conclusão desses estudos, tem secretarias que estão muito avançadas, tem secretarias que ainda um pouco atrasadas, tem secretarias que vai ter necessidade, tem secretarias que o secretário quer que faça, mas a avaliação da Secretaria de Gestão é que não há necessidade. Então, tudo isso é colocado na balança para que o prefeito tome a decisão. Então, o que eu posso assegurar neste momento é que haverá mais concurso público, né? Há necessidade, sim, e eu digo isso até fazendo a meia-culpa, porque eu, antes de ser secretário, como uma pessoa de fora, como uma pessoa da sociedade, achava que Campos tinha muito servidor público. Hoje, com a experiência de 5 anos à frente da secretaria, eu realmente acho assim, que a cidade de Campos não é para armador administrar, porque com o tamanho dela, com o volume de prédios públicos, com o volume de serviços, né, ela demanda realmente de um volume de servidores imensos na ponta, prestando serviço numa UBS, prestando serviço numa escola, né, num CRAS, né, que nós temos tantos nas cidades. Então, assim, não é fácil. Agora, precisa ser feito sempre com muita responsabilidade, com muita seriedade. Eu sei que é um trabalho sob pressão, mas eu, por exemplo, fui talhado nela, então sou preparado, né, para trabalhar sob pressão, e a pressão vem de todos os lados. Vem muitas vezes do prefeito, que fica efetivamente sobrecarregado com custo, com receio de não conseguir cumprir a responsabilidade fiscal, fica pressionado pelo secretário, que acha que tem que ter mais funcionários, fica a população que quer fazer o concurso, quer também, mas... a Câmara. E a Câmara, né, que os colegas, né, que também conhecem a realidade de cada comunidade. Então, assim, com tudo isso, a gente tenta ouvir, tenta conversar. A minha sala, na minha secretaria, é uma sala que tem uma mesa quase da tábua redonda. Eu nunca trabalhei na minha mesa propriamente, eu só trabalho na mesa de reuniões, porque eu acredito no diálogo, eu acredito na conversa para a melhor solução, né? E o que eu acho importante é que está acontecendo, né? Pode parecer, volto a dizer, simples, fácil, pois essa gestão está no 4º concurso e vai fazer mais concurso. Mas mais importante, essa gestão deve soltar nos próximos dias, talvez próximo mês, a primeira terceirização, que acontece na Secretaria de Educação. Então, com essa terceirização de áreas que a lei federal permite, né, nós teremos uma grande secretaria com 100% de sua mão de obra totalmente regularizada. Então, para mim, assim, o meu norte é esse, não é? E isso é que vai animando a gente a enfrentar os outros desafios, que são muitos. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, vai ter sim concurso, né? Caberá ao prefeito, no momento adequado, anunciá-lo. Todos os estudos estão sendo feitos. Tem processos aí que já estão completando 2 anos de estudo, então estão amadurecidos. E tem outros, como o da saúde. O doutor Paulo Irano disse que a saúde é de um gigantismo, de uma complexidade. Eu fico olhando, fico encantado, porque é verdade, né? Sobre colocar numa frase a realidade da saúde. Então, ela também nos dá mais trabalho neste estudo,
por isso está ficando para o final, e até porque as relações de trabalho na saúde, muitas vezes também, elas são, por exemplo, a área médica, mais complexa. Né? Porque tem essa questão de PJ, tem essa questão de OS, então nós estamos tendo todo cuidado, né, para poder. Eu pedi, inclusive, uma dilação de prazo ao TCE, no TAG, por conta do volume de ações da Secretaria de Gestão, porque o meu prazo termina em março. Nós entramos no final de 2024, final de 2024, início de 2025, pedindo uma dilação. Ele pediu, né, o corpo instrutivo, uma nova proposta, e pela nova proposta, o nosso último concurso, né, iria, nesta fase do cumprimento do TAG, iria ser o edital publicado no último dia de outubro. É o que nós estamos pedindo, porque aí a gente ganha mais de março. Ao invés de março, porque realmente não tem como. Um volume de atividades é muito grande, não é? E a gente está aí confiante, né, que o TCE, vendo essa boa fé nossa, esse histórico de realizações, a gente consiga. Então, nesse sentido, essa ação, porque na administração pública você não pode ter descontinuidade de serviço. E com isso eu quero tranquilizar a todos, não é, que a gente está fazendo tudo respeitando a própria necessidade da população de que a prestação de serviço ela não sofra descontinuidade. Então quer dizer que passou para outubro. Eles já responderam? Não, está numa análise instrutiva que depois se transformará num acórdão com a resposta na votação do plenário do TCE. Você falou que não faz nada na sua mesa lá, mesa da tábua redonda, né? Tá aqui, ó, o Tiago Vigílio também tá aqui, ó. Bom dia, meu amigo Cláudio Nogueira. Um bom dia para o meu amigo professor e vereador Wagner Teixeira. Nogueira, esse aí é fenômeno, ninguém faz nada sozinho. E o professor é um exemplo disso. Obrigado, Tiago. Meu caro professor Wagner, você fala em terceirização. É o fim dos RPAs em Campos. Quando é que chega essa primeira terceirização da saúde? Quantas vagas são? Como que vai ser o processo para automaticamente eu já estou como RPA, eu vou ser terceirizado automático ou vou passar por um processo seletivo? O que você pode falar sobre a terceirização, a começar pela data, se você já tem? Na verdade, assim, eu posso falar da educação que está adiantada. Saúde não da saúde eu ainda não tenho condição de dar muita informação. Da educação, desculpa, eu que troquei. Trabalho muito meticuloso lá da Tânia e sua equipe de levantamento. Para você ter uma ideia, nós passamos 4 meses levantando as plantas das 200 e poucas escolas. Então, fizemos uma parceria com o IFE, trouxemos 50 alunos do curso técnico de edificações, supervisionados pela equipe do IFE e pela nossa Carla Patrão, né, que é nossa subsecretária de área, e isso redundou em plantas para instruir o próprio processo de licitação, né, porque, além de tudo, tem essa coisa de você cumprir o regramento dado pelo próprio Tribunal de Contas, seja o Tribunal de Contas do TCE, seja o TCU, né? Como é que você vai definir a quantidade de auxiliar de serviços gerais de uma escola? Como é que você vai definir o número de porteiro? Então, isso não é o que o diretor acha, não é o que o secretário acha. Existem normas técnicas que precisam ser seguidas e um estudo feito para aí iniciar a elaboração do termo do edital de licitação. Então, você veja assim, que de novo, né, isso foi muito bem feito, nós estamos numa fase final, nós devemos ter em torno de 2.800 cargos terceirizados, né? E às vezes assim, a gente acha muito ou acha pouco, mas é preciso entender que, por exemplo, tem escola que vai precisar de uma ASG, um auxiliar de serviços gerais, mas tem escola que vai precisar de 2, tem escola que vai precisar de 3,
Tem escola que vai precisar de 4, mas são os metros quadrados, o número de banheiro, a quantidade de metro quadrado de vidro, se é madeira. Então, assim, não é o que eu acho, não é o que está na norma técnica para a gente chegar a esse quantitativo. Não é? Então, outra decisão. Tal cargo tem que ser por concurso público. Não, tem que ser terceirizado. Isso tudo é estudado. Caso, por exemplo, de cuidadores, não é? Que pode até ter um momento que, na hora que se estabilizar e a gente tiver noção de quantos são os assistidos, a gente tem a condição de discutir este cargo como sendo um cargo de concurso público. Não é o caso hoje. Há uma volatilidade imensa nesses números, de um semestre para outro. Todo mundo sabe que despesa com servidor público é despesa regular. Então, para você ter uma despesa regular, você precisa ter a necessidade muito bem definida. Então, todas essas questões agora estão sendo colocadas. O que é importante dizer, eu acredito que essa licitação vá à rua no mês de março, estou confiante nisso, ela está numa fase já de estudo de uma outra equipe, que é a equipe da licitação, ela passa ainda pela Procuradoria, são secretarias diferentes, você veja, então, assim, são 5 secretarias envolvidas, a Secretaria de Educação, a minha Secretaria de Gestão de Pessoas, a Secretaria de Licitação, que é muito importante, a Secretaria de Controle, que é quem faz toda a parte de impactação, e, por último, a Procuradoria, que vai analisar o processo em si, para depois ir para a rua. Então, assim, o trabalho é um trabalho meticuloso, a gente faz com muito cuidado, até por causa do histórico. Nós já tivemos empresa terceirizada aí atrás, que foi muito questionado, deu muito problema. Então, tudo isso a gente está fazendo com muita serenidade e muita seriedade. Não, fácil não é. E aí vem também o passado, acaba complicando e já... Porque assim, quando um filho faz uma arte, o pai, a mãe já logo sabe, tá tomando banho de rio sem poder. Não é autorizado a tomar banho de rio. Molecada, né? E aí você já sabe, lá no Tribunal de Contas é a mesma coisa. Você tem um problema com a terceirização no passado, o município lá já tem essa necessidade, ou tem essa... Agora, eu queria que você me revelasse algumas coisas, se for possível, como, por exemplo, o número de terceirizados para a educação. No caso da educação, não sei todos os cargos, são vários cargos. Nós fizemos, conforme te disse, uma reforma na lei, a lei vai ser votada agora no retorno do recesso da Câmara, em fevereiro, porque eu preciso extinguir alguns desses cargos que são de concurso, como eu disse, assegurando o direito de todos que estão no cargo, na ativa, mas eles precisam ser extintos para que eles possam ser terceirizados. Então, eu acredito que, se não me falha a memória, em torno de 2.600 postos de trabalho. Se você pega aí, muitas vezes, uma escola, ela precisa de 4 vigias, para fazer o regime 12/36. E está coberto no final de semana, você tem uma noção do número, só de um cargo. São mais de 200. 200 você vai para 800. Tem escola que é uma SG, mas tem escola que vai precisar de 4. Então, tudo isso, paralelo, nós estamos estudando. Então, como eu vou diminuir um custo, por exemplo, com vigias, usando monitoramento? Sim. Estamos também trabalhando com isso, porque vai ser necessário. A viúva não aguenta, viu? E como que vai ser o processo de terceirização? Vai ser automático? Eu estou lá como RPA, porteiro, e no meu colégio, beleza, preciso de 4 vagas, então eu estou automaticamente dentro, ou tem... Fica muito fácil para eu explicar, porque eu sou um profissional de RH, e as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com isso. Quem efetivamente trabalha, não tem que ter esse tipo de preocupação, porque a experiência
ela é inequivocadamente a melhor seleção. Ou seja, alguém que trabalha, que vai para a sua escola, exerce todos os dias, né, o seu trabalho como porteiro ou como vigia, fazendo seu regime de 12/36, é um bom profissional e, portanto, é atestado num currículo. Este currículo que vai a exame para se definir a vaga, não vai ter problema nenhum. Né? Então, as empresas, quando terceirizadas, o que elas não podem? Elas não têm condição de assumir um custo de alguém que não quer trabalhar. Não é? Então, tudo isso eu acredito que vai ser observado. Então, quando você fala assim, tem uma migração automática, a migração automática ela existe e ela não existe. Ela existe para aqueles que efetivamente estão dentro do perfil da vaga e ela não existe para aquele que não tem comprometimento com a vaga. Né? Então, como é que vai ser feito isso? Por cada empresa que ganhar o processo de terceirização, né? No meu entendimento, eu tenho uma experiência com os meus prestadores de serviços que são formidáveis. Não é? Então, assim, eu tenho lá porteiros na prefeitura, eu tenho motoristas, né? Eu tenho auxiliar de serviços gerais, uma equipe para a qual, inclusive, aproveito o momento para mandar um abraço. A gente, às vezes, não tem tanta oportunidade de estar tão próximo conversando, mas é um exemplo de trabalho. Não é? Que, com certeza, há uma teste curricular. Agora, cada empresa que ganha a licitação, ela é responsável, né, pela sua formação de quadro de funcionários. Não é? Então, assim, a resposta que eu posso dar é que, efetivamente, a gente não tem absolutamente nada contrário a quem está trabalhando. Né? Eu poderia lhe assegurar que a maior parte de todos os nossos prestadores de serviços são de uma contribuição assim, absurda ao município. Eu também me atrevo a dizer que nossos servidores públicos não dariam conta de prestar o serviço que prestam sem o apoio e o auxílio desses profissionais de RPA. Né? Então, assim, a gente vai fazer isso com muita, como eu disse, muita seriedade, com muita serenidade, sem terrorismo, não é? Porque não pode existir, porque, afinal de contas, na ponta está o cidadão, que depende do serviço, né? E eu tenho certeza que tudo vai dar certo. É o fim de RPA fantasma? Ou RPA aproveitador e acaba virando fantasma? Como é que eu posso colocar essa questão? Porque você já garantiu aqui uma vez, numa entrevista, Cláudio, existem aqueles que matam o serviço. Como fantasma, eu não conheço nenhum. Na verdade, assim, eu sinceramente, toda denúncia que me chega, eu apuro. Não é? Então, inclusive, eu sou responsável, né, pelas comissões de sindicância da prefeitura, mas numa situação como esta, é a mesma coisa quando acontece com o servidor público. Nosso servidor público some, porque tem servidor público que some, né? A folha de pagamento me informa que o ponto não chegou, ele completou os 30 dias de ausência ao trabalho, automaticamente eu abro um PAD. E ele vai se explicar lá com a comissão. Certo? Então, assim, eu penso que num momento desse a gente não pode ter esse tipo de preconceito. A gente tem que analisar cada caso, né? Por isso, assim, que o processo seletivo na migração, como acontece nas nomeações, não é? E quando chega, a gente toma. Ontem mesmo chegou, por vias de uma secretária para mim, um nomeado. Né? Então, compete, à medida que eu sou formalmente demandado, eu tenho que apurar. Não é? Eu tenho a obrigação sobre não fazendo, eu estou prevaricando. Não é? Então, assim, muitas vezes há muita denúncia, mas denúncias que não são formalizadas. Que não são comprovadas. E muitas vezes, ao se apurar, não se comprova. Não é? Ou apurando se comprova. Né? Então, vou dar um exemplo, as comissões de sindicância, que são as comissões processantes, que elas geram relatórios, né? E os relatórios vão apontar se houve o ilícito ou não. Né? Em havendo, se você acompanhar o Diário Oficial,
você vai ver que não é tão incomum você exonerar um servidor. Sim, sim. Né? Porque foi apurado, é lógico, o servidor sempre vai poder exercer como, né, o seu amplo direito de defesa. Perfeito. Qual o total de RPAs? Nós sempre falamos isso aqui. Qual o total de RPAs hoje na prefeitura? Prestador de serviço, eu não sei ao certinho não. Eu sei que ano passado, nós já visando a adequação, né, dos números à realidade da terceirização, nós extinguimos bastante vagas. Né? Então, hoje, nós devemos ter algo em torno de 7 mil, pouco menos, pode ser um pouco mais por causa do verão, né? Porque aí você tem unidades como Farol de São Tomé, você tem atividades dentro do Farol de São Tomé da postura, você tem atividades da saúde, você tem atividades da cultura, e o Farol tem 45 dias. Então, você não pode contratar senão para 45 dias. Né? Então, esse número elevou um pouquinho no mês de janeiro. Quando chegar no final de fevereiro, ele baixa de novo. E à medida em que eu solto, por exemplo, né, que outra coisa que sobrecarregou agora é termos de contrato da educação. Né? Então, se você tem um contrato, né, porque agora, além de tudo, Cláudio, o TCE, ele num acórdão, ele determinou a não realização de processo seletivo na educação. Então, ele fechou mais o tempo ainda, né? Então, num acordo, não sei se foi de outubro ou novembro, nós não podemos mais. Então, com isso, quando esse contrato termina, e para não sofrer a descontinuidade, você está usando alguns prestadores de serviço até que o concurso e a terceirização entrem em vigência e você coloca essa turma para trabalhar. Tem uma pergunta do Rony, está falando aqui sobre... Rony, eu acho que ele é lá aqui para depois da polícia ali, gente, meu Deus do céu. Dorana? Não, da Polícia Federal, aqui da BR-101. Ele quer saber o seguinte: as pessoas de fora que não trabalham na prefeitura como RPA vão poder se candidatar nessas empresas terceirizadas? Eu acho assim, como eu não sei qual é a empresa, não é, porque vai ganhar o processo, né, de licitação, e cada empresa, eu, por exemplo, tenho uma empresa de recursos humanos, né, a WTC Recursos Humanos. Você tem uma norma, então, né? Então, na minha norma, por exemplo, eu não abro mão da entrevista como o componente mais importante. Então, muitas vezes, por exemplo, eu lá na entrevista, eu ainda aplico uma redação para eu analisar o raciocínio lógico. E ainda posso definir um tipo de prova, né, dependendo do cargo que vai ser escolhido. Então, se eu tenho, por exemplo, uma vaga que é para alguma coisa que eu dependa de um exercício do computador, eu vou querer saber se a pessoa sabe digitar, se está entendendo, se a pessoa sabe abrir um Google. Então vai depender, isso é a minha empresa. Naturalmente, eu estou impedido, né, porque há o conflito de interesse. Você está só dando um exemplo, então. Estou dando um exemplo. Então, assim, vai depender muito de cada histórico, de cada empresa, para saber. Não tem empresa que quer fazer só análise de currículo. Então, ela vai checar aqueles períodos de experiência, ela vai exigir do candidato: não, eu trabalhei como RPA X anos na Secretaria de Saúde. X anos, porque eu tenho um RPA aí que tem 30 anos. Sim. Não é desprezível essa experiência. Esta experiência, quando atestada na evidência, ela né, também deve ser considerada processo seletivo. Né? Então, assim, a questão é ver cada empresa, né, mas eu tenho a impressão que cada uma, porque pode ser mais de uma, porque vai ser lotes. Né? Então, assim, vai depender muito, né, no formato final da licitação. Então, a previsão vai, né, de quando? Até quando essa... Acho que a primeira licitação deve acontecer até final de março, que é da educação. Aí, em seguida, nós vamos estar fazendo da administração direta.
nós dividimos toda a terceirização em 4 blocos. O bloco que é a educação, que é o primeiro. O bloco que é a Secretaria de Saúde. E, por ser diferente, o bloco da Fundação Municipal de Saúde. E o 4º bloco, que no caso será o segundo a ser realizado, que é a administração direta, que são todas as demais secretarias, né? Então, esses blocos vão gerar os processos de licitação, né? O que está mais adiantado é o de educação, que eu já sei que são 2, né, distintas. Você vai atender Mário Filho? Que ele te cobrou aqui ao vivo, eu vou te dar o direito de responder também. Ele falou, ele pediu Aliás, ele falou que ia se reunir com você no mesmo dia da entrevista, foi na quarta. Esteve lá comigo, ele me antecipou que ele falou, sim, reforçou o pedido, ele realmente é um dos relatórios que está em curso, o dele não foi finalizado. Volto a te dizer, isso é uma decisão técnica. Eu, do ponto de vista técnico, eu tenho um entendimento que realmente o quadro de servidores próprios, eles geram memória de Estado, né? Então, por exemplo, foi muito fácil, sob a perspectiva do histórico das folhas de pagamento, eu assumi a Secretaria de Gestão. Por quê? Porque me precedeu lá dentro só servidores públicos na folha de pagamento. Como hoje também, eu só tenho servidores públicos, né? Portanto, concursados dentro da folha de pagamento. Isso é uma coisa muito importante. A defesa dele é muito justa, né? A posição técnica dele é muito correta, né? Então, tem efetivamente toda a minha simpatia, mas compete ao prefeito tomar a decisão, né, de quais cargos, de quantas vagas, né, que efetivamente vão compor este concurso público ou os próximos concursos públicos. Alguma coisa mais sobre servidor que você queira falar, que acha importante eu não tenha lembrado aqui de te perguntar e que você... Não, eu acho que... eu quero falar de política. A demanda do servidor, ela é permanente e perene. Tudo que nós fizermos é pouco diante do que pedem e do que precisam, né? Eu tenho esta consciência. Agora, tudo que envolve pedido de servidor público tem consequências para 20, 30 anos. Né? Vou dar um exemplo para você sobre redução de carga horária. A coisa mais comum é alguma categoria profissional entrar com pedido de redução de carga horária. Eu não atendi nenhum nesses 5 anos. Não acho correto um município que carece de funcionário, para poder reduzir carga horária hoje, eu teria que reduzir tempo de assistência à população, porque falta funcionários. Se não tivesse faltando funcionário, não estariam fazendo os concursos. Nós estamos fazendo concurso porque a gente reconhece que precisa do servidor público. Então, não é, num momento, uma possibilidade. Não é. Não é? Então, assim, mas tem outras, e muitas outras, né, que a gente está lá trabalhando diuturnamente para poder ver atendido, defendendo, porque eu sou um defensor, como eu já disse no início do programa, do concurso público, do servidor público. Tem uma aqui, ó, no YouTube da Simone Batista. E o concurso da GCM 2023 com cadastro de reserva apto. 7 etapas concluídas. Já chamei, fiz a segunda chamada e estou aguardando o prefeito anunciar nas próximas horas, dias, a terceira chamada, e com esta terceira chamada eu vou mesclar com a segunda para entrar em curso. Então foi muito bom colocar, na verdade, assim, compete, né? Volto sempre a dizer que é o prefeito, mas a gente fez esse pedido a ele. Aqui, 8h41, vamos falar de política. Vamos lá, ué. Não, porque eu tomei a liberdade de falar, porque eu te conheço há muito tempo. Eu fui, e que legal que eu encontrei com o Frederico,
que é diretor da Rádio Litorânea em Marataízes agora, infelizmente foi no sepultamento do nosso querido Taquinho, e ele falou: Cláudio, o pessoal lá em Itapemirim, Marataízes, falou de você ontem. Eu falei: rapaz, deve ter falado muito mal. Ele falou: não, foi na CDL, eu fui presidente da CDL de Itapemirim, quando Marataízes era distrito ainda de Itapemirim, em 93. Tem história, hein? Tem, rapaz. Diz a Luiz que eu pinto o cabelo, mas não é não. E aí, cara, assim, me lembrou o nome dos amigos lá, Cidauro, o pessoal que me botou naquela furada, mas foi uma experiência pessoal muito legal. E eu te conheci mesmo na CDL Campos. Sim. Você lá Eu continuo, né? Na verdade, eu sou sócio ativo, né, da CDL, através da minha empresa. Está caminhando para 40 anos. Olha aí. Né? E aí, por isso que eu falei: não, Wagner entrou na política, e aí veio na primeira vez, você perdeu. 1.500 votos. 1.500, né? Agora 4.158. Não, 5.000. 4.000, 5.000, eu tirando 1.000, foi quem que tirou 1.000? Parecendo o prefeito. Foi Vladimir que tirou 1.000. No dia que fui eleito, ele anunciou lá: vai, né, 4.148 votos. Não, senhor, 5.000 já tá pegando. Rapaz, se pudesse dar um empurrão, você jogava ele lá de cima. Uma dificuldade para ter um voto danado, cara. Desculpa, perdão, 5.148 votos. E aí, eu falei que você então passou a gostar da política. Como é que é? Porque você é muito técnico. Mas eu tenho um outro componente de minha formação que não é o técnico, é o comunitário. Né? Você vem então, você também é teólogo. Fui funcionário, fui, né, formado pelos padres, pela Igreja Católica, então isso aí já tem uma carga comunitária muito grande. Ademais, a minha vida toda profissional, eu sou funcionário de fundacionais, as fundacionais, como é o caso da Fundação de Cultura, a mantenedora, a Fundação Cultural mantenedora do Uniflu. Eu fui funcionário por 23 anos da Faculdade de Filosofia, 10 anos da Faculdade de Direito, e também sou funcionário da Fundação Benedito Pereira Nunes. Quem então, essas não sou eu, não é você. Essas instituições, elas são comunitárias, ou seja, o dono é a cidade, não há um dono, né, como a empresa, né, minha empresa é minha, né, mas aonde eu trabalho, ela é da cidade, né, que é a Fundação Benedito Pereira Nunes. Então, isso, querendo ou não, faz você também ter que trabalhar com os colegiados. E quando você começa a trabalhar com o colegiado, com as necessidades da comunidade ou daquela associação que você participa, como é o caso da CDL de Campos, o aspecto político, ele te incorpora. É vivo. Então, assim, eu não tinha uma familiaridade muito grande com a política de mandato. Mas eu sempre tive a política comunitária e, além da política comunitária, a política partidária, porque eu fui presidente de partido, né, que foi o PHS, por 13 anos. Né? E aí você ganha essa eleição e automaticamente, aliás, eu me lembro, uma das entrevistas que você me dava aqui, a gente conversando sobre você, eu não sei se eu assumo a Câmara, não sei se eu vou ser secretário, e Cunha falando, e eu falando, cada um dando a sua ideia, a sua opinião, e naturalmente os seus 5.148 eleitores querem você também como vereador, os outros talvez como secretário. Eu particularmente entendo que um secretário, ele tem muito mais poder do que um vereador, ele passa a ser executivo, depende da parte, depende do momento. E aí, você terminando esse processo todo aqui que você falou, já entrando em, se bem que você é muito vivo, né? Em fase conclusiva, você volta à Câmara ou não volta? Olha, eu tenho que ser verdadeiro aqui. Meu desejo era voltar agora no término do recesso. Eu fui eleito para ser vereador, tenho consciência disso, tenho compromisso com os meus eleitores. E também vou ser bem sincero, aqueles 100 dias que eu fui para defender a reforma me deram assim, uma sensação muito boa. Né? Quando fala de sentar na cadeira, não é nem isso, é a tribuna. Né? Um vereador que é eleito e que tem consciência de sua eleição, ele vai querer sempre ir à tribuna. Né? Acho que esse tom meu também mais conciliatório, ele tem a ver com esse momento que a gente vive. Eu nunca achei que polarização tornasse alguém mais inteligente.
não é a minha linha, não é? Eu acho que quando você começa a trabalhar com as posições divergentes para chegar a um resultado, o trabalho é bem melhor. Então, eu sou um defensor da conciliação, né, no pensamento político, né, que é exatamente você estabelecer uma relação dialógica dentro do poder público. Então, tudo que é muito radicalismo não faz a minha praia, nunca fez, né? E eu, indo para a Câmara, eu vou com esta missão, né? Naturalmente, eu faço parte de um grupo político, não é de agora, é de muitos anos, e muitas vezes a sua vontade pessoal, numa vontade de grupo, ela fica para um segundo momento. Isso faz parte da política, porque a política surge com os gregos e surge para o bem comum. Se é para o bem comum, não é só para o seu bem, né? Então, a despeito, eu acho muito mais trabalhoso estar como secretário, muito mais desgastante, né? Penso que a Câmara, aquela coisa do debate da ideia, exaure o pensamento, mas não exaure o corpo. Eu estou muito cansado, né? São 5 anos ininterruptos, sem férias, sem muita pressão, né? Então eu pedi ao prefeito, ele, né, pelas razões dele, colocou da necessidade da gente cumprir o combinado de 2 anos. Então, quando eu me tornei candidato, nós combinamos que eu ficaria 2 anos como secretário para ajudar o cumprimento do TAG e 2 anos como vereador. Eu pedi a ele nessas férias que ele antecipasse o meu retorno, né? Eu acho que tem uma equipe boa lá. Ele não teve esse entendimento. O entendimento dele é que eu devo permanecer até que conclua o cronograma do TAG e passe essa fase, até porque ele acha que a liderança no processo ela é muito importante. As pessoas já estão habituadas, os secretários estão habituados, e eu vou cumprir mais uma vez esse combinado com ele, né, de estar indo, né, e procurando ajudar da melhor forma. Mas aos meus eleitores eu quero aproveitar para dizer que quero ir sim para a Câmara, devo ir até o final do ano, né, e pode esperar de mim essa mesma dedicação, essa mesma seriedade e essa linha de tom conciliatório, porque é assim que eu optei. Então eu estou chegando também aos 60 desta forma, né? Se a vida toda eu sempre tive esse estilo, e agora chegando aos 60 não há por que mudar, não é? Não há. Acho que esse estilo me fez bem-sucedido, esse estilo me fez uma pessoa respeitada, esse estilo me faz todo dia sentar na cadeira de secretário com senso de justiça, né? E o senso de justiça é para dizer sim e para dizer não. E é com esse mesmo estilo que eu quero assumir a tribuna de uma forma mais regular, que é isso que eu estou sentindo falta. Você gostou? Gostei. Então pronto. Aqui, vamos continuar agora, só que sem ele aqui, eu fico mais, não só desfalcado da bancada, mas também, como ele é o entendedor de números e pesquisas, eu naturalmente tento me usar o máximo aqui do meu conhecimento, mas quem conhece mesmo de pesquisa é o Aloysio, nessa bancada, e conhece muito, e traz assim uns recortes que às vezes as pessoas não prestam atenção, que é o índice de cada instituto que busca às vezes assim, vamos pesquisar, o Cláudio é católico, o Beto é evangélico. Aí ele vai lá na margem católica do eleitorado, diminui o número de entrevistados e aumenta o número de entrevistados de evangélico. Vai dar Beto, automaticamente. Então a Luiz esclarece muito isso e as pesquisas ficam mais transparentes para a gente entender. Mas a última que ele trouxe aqui, como ele não está, então quebra o galho. A última que ele traz aqui para a gente é que há 8 meses da urna, hoje é dia 6, né? Praticamente 8 meses ainda, dia 4 de outubro, na eleição presidencial, e aí na minha visão, há ainda muita água vai passar debaixo da ponte, e talvez isso mude muita coisa, ou não mude, mas ainda há uma indefinição quanto ao nome da oposição ao atual governo. E aí talvez isso deixe aí uma margem da pesquisa não estar tão próxima à realidade
quando bateu o nome, ó, vai ser Tarcísio. Não, é o Flávio. Parece que o Flávio agora engrenou de vez, que é o Flávio, filho do Bolsonaro. E aí, que há uma disputa na própria família, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Hoje, na sua visão, Lula lidera nos cenários de primeiro e segundo turno para presidente, uma margem pequena. Nessa última aqui, ó, essa intenção de voto aqui para presidente, pelo Instituto Meio Ideia. Ó, em segundo turno, num comparativo aqui, ó, Lula e Flávio Bolsonaro. Lula, 45,8%, Flávio Bolsonaro, 41,4%, ou seja, uma margem pequena ali de pontos percentuais para Lula. Tarcísio de Freitas e Lula, diminui ainda mais a vantagem de Lula, 44,7% para Lula e 42,2% para Tarcísio. Se viesse Michele Bolsonaro, aí aumenta a margem de Lula, vai para 45% e Michele 40,7%. Esses cenários são indefinidos ainda por conta da batida de martelo, tem até 4 de outubro. Como você vê a possibilidade do Lula se reeleger ou da direita voltar, então, ao Palácio? Olha, por incrível que pareça, eu vejo assim, nunca foi tão fácil comunicar a volatilidade do eleitor. Nós estamos numa situação que qualquer fato que acontece, e como as redes captam esse fato, mudam os números como reflexo da vontade do eleitor. Né? Então, eu penso que vai continuar assim, até porque há realmente a polarização. É a única coisa no meio de tudo que não é narrativa, é uma realidade. Né? Então, quando se está tão dividido, tão bem polarizado, e você consegue comunicar essa divisão com a rapidez através das redes, né? com a celeridade através, né, dos grupos políticos, o eleitor ele muda muito. Né? Então, assim, é uma sensação que eu tenho. Eu mesmo, às vezes, eu me vejo no meu voto, e olha que eu sou um homem extremamente ideológico. Né? Ou seja, eu não me incluo, né, nessa coisa que está para lá, está para cá. Não, eu sou uma pessoa que são as ideias que norteiam a minha postura. Não é? Eu estou vendo os movimentos todos com muita atenção. Eu discuto muito na minha casa com os filhos, com a esposa, não é? A questão de como está o cenário nacional, mas eu sinto essa dificuldade, eu mesmo. Né? Porque tem hora eu assisto um fato e esse fato faz eu rever minha postura. Então, às vezes, é tão chocante, nós estamos vendo corriqueiramente nas mídias e nas redes fatos tão absurdos, eu diria tão desrespeitoso com a vontade popular, que mesmo com todas as ideias, você realmente fica balançado. Então, assim, acho que os números, eles não dão conta dessa realidade. Então, os números vão mudando, porque essa realidade ela está se impondo. É uma sensação que eu tenho. Hoje está dando Lula, mas para mudar não custa nada. Não é isso? Sim. Então, assim... Ó, Cláudio Castro aqui no Rio, depois da operação no Alemão e na Penha. Disparou de uma rejeição gigante para uma aprovação e para números também surpreendentes como senador. E se Flávio nem vier de fato a senador, porque o Flávio é senador pelo Rio, se ele não vier, hoje a última pesquisa que tem, quem lidera é o governador. Eu acho só que essa posição muitas vezes festiva, oba-oba, né, é preciso entender que quem está na linha de frente é profissional, sabe, né? Então, seja direita, seja esquerda, e a população é que tem que realmente refletir o que é melhor,
e está atenta, está acompanhando, não só pelas redes, não é? Porque muitas vezes a própria rede é um volume de fake news, uma coisa absurda. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil, não é? Mas de toda forma, assim, acho que vamos ter uma eleição aí trabalhosa, viu, Cláudio? Mexendo de novo no seio das famílias, né? Onde o que se evoca, eu deveria evocar, é o projeto de Brasil, é o que cada candidato tem, e cada histórico, cada perfil, né? Porque a gente precisa colocar à disposição da população o currículo da gente, né? Então, assim, é isso que tem que acontecer. Mas não sei se é isso que vai acontecer. E no estado do Rio, Wagner? A coisa começa... Eu acho que do estado do Rio ainda está mais confuso. Nas pesquisas, o prefeito do Rio, que pode ter como vice o seu líder aqui em Campos, o Vladimir, que fez uma reunião com vocês lá, mas não decidiu. Pelo menos não sei se falou com você depois lá Estamos todos aguardando, né? O prefeito, ele tem as dúvidas dele, ele tem essa coisa de estar conversando sempre com as pessoas. Tem o pai que é pré-candidato a federal então também. Eu imagino assim que é angustiante. Aliás, tudo na vida da gente é muito... Tomar decisões é muito difícil, né? Mas elas são necessárias, ele está vivendo esse momento, eu tenho certeza que vai tomar a decisão correta, não é? Mas eu vejo assim no estado do Rio de Janeiro ainda muita dúvida. Realmente é indiscutível que a candidatura até agora mais robusta, mais segura é de Eduardo, mas tudo também está muito focado, toda notícia que sai do Nacional acaba tendo reflexo é um negócio assim muito estranho, sabe? Então fica difícil muitas vezes você dizer que não, parece que não é? Está sendo, mas se vai ser, não é? É complicado. De toda forma, eu acho que hoje é indiscutível, né, a candidatura mais robusta, mais consistente, né, e eu percebo que ele, né, agora num movimento de interiorização, né, acho que essa composição de Eduardo com vice é fundamental para fazer bem sucedido o projeto dele. E penso sinceramente que o nome de Vladimir é um nome adequado, um nome forte para fazer essa composição, pelo carisma dele, pela estrela dele, pela relação com o povo que ele tem. Então, acho que isso tudo o define como um nome adequado. Agora, vamos ter que aguardar para ver aí, né, o que vai acontecer. É o que você falou. E aí tem aquela frase antiga, né? Marco Maciel, tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas aí vem o pai de Vladimir, Antônio Garotinho, e detona Eduardo Paes. Ele prometeu para março um podcast, uma temporada lá de podcast, para detonar Eduardo. Aí prejudica uma aliança. Essa relação ela é muito complexa, né? A gente está acompanhando isso aí e vejo assim que isso só torna a disputa mais interessante e também gerando mais ansiedade, né? Para todos nós que estamos acompanhando, né? Mas eu torço para que tudo dê certo aí com o prefeito. Temos 2 senadores. Quer dizer, 2 vagas de senadores na próxima eleição. Como eu disse, a pesquisa indica aí hoje o Flávio como o primeiro, só que o Flávio sai para ser pré-candidato a presidente. E aí eu ainda não tenho essa certeza, não. Você tem essa certeza? Eu não tenho também, apesar da carta de Bolsonaro, me parece que é meio que uma proteção do Tarcísio para na hora, porque quando coloca o Tarcísio na jogada, cresce. Só que quem fala com a bolha bolsonarista, que é grande, é o Flávio. E aí, como é que fica? Então o Flávio seria vice de Tarcísio, ou Tarcísio seria vice dele? Como é que essas lideranças também grandes aceitam ser vice? Olha que situação. Pois é. Mas aí vem essa coisa, mas vamos trabalhar com o que está aí eu colocado. Eu acho que é indiscutível que, como vaga de Senado, o Flávio é o campeão de votos, ele tem, né, o nosso Estado, ele é um Estado que tem realmente uma população
mais à direita, não é? Aqui mesmo em Campos, não é? Então, assim, você deixar uma eleição certa e ir para uma eleição duvidosa, eu confesso para você que eu ainda não estou convicto que ele fará isso, certo? Então, assim, é uma questão do que eu vejo, né? Eu não sei se é certa, mas é uma vantagem boa para Tarcísio também em São Paulo. Sim. Diz que São Paulo é um Brasil, e aí? Mas não é o mesmo que presidente, né? Presidente, então, são variáveis que você vai percebendo que elas não se encontram, né? E por isso torna a análise mais assim... Difícil. Não, ser analista político no Brasil é complicado. E aí tem a segunda vaga, pode ser da esquerda? Benedita da Silva. Então você veja, a nuvem que está passando nunca foi tão atual. Sim. Né, Magalhães Pinto? Verdade. Política é igual nuvem. Tá aqui e não tá. Do nada já tá, clareou. E aí tem a segunda vaga. Você acha que a esquerda consegue fazer essa? Olha, o voto da esquerda... O Rio é muito... o Rio é muito conservador, né? Eu acho ele não vulnerável. E isso fortalece a possibilidade de que a esquerda faça, e acho também que tem uma luz aí, Benedita, né, que é uma forte candidata, certo? Não sei se a esquerda divide, né? Não sei se a esquerda divide. Como é que vai ficar o finalmente da esquerda, a gente vai assistindo, né, alguns posicionamentos, né, que vai ter que... Né, se vai toda unida em torno de Benedita, acho que tem chances reais dela ser eleita. Você fez o dever de casa certinho. Você fala aqui de política, você entende. Da última vez a esquerda dividiu, resumidamente falando, Romário entrou com bola e tudo, lembra? Né? Aquela coisa. Vamos lá, chegando aqui no nosso canavial, como diz a Luísa, sobre o querido Capi saudoso, nós temos os grupos políticos de Campos hoje, os que estão no cargo. Para deputado federal, nós temos hoje o Caio Viana, como suplente, mas que é o deputado federal nosso. E aí ficou uma lacuna muito grande quando a gente não conseguiu eleger nenhum deputado federal na última eleição direto, elegeu o Caio como suplente. E temos 4 deputados estaduais eleitos aqui pela região, Campos, São João da Barra. 2, Bruninho, Dauaire e Carla Machado, Tiago Rangel e o Rodrigo Bacelar, que é o presidente afastado do cargo. Aliás, pediu licença, renovou o pedido de licença mais uma vez. Como é que você analisa esse quadro todo, até colocando essa ação aí contra o Rodrigo e afastando o Rodrigo da presidência? Como é que você vê? O grupo o seu grupo, o grupo de Vladimir, lança 2 nomes confirmados, o Tiago Vigílio e o Bruninho Viana, o Bruninho Dauaire. Tem ainda a vaga de federal que fica entre Vladimir, se Vladimir vier a vice, pode vir Tarciana como candidata numa eventual disputa aí também, lembrando mais uma vez da questão do garotinho, se pode haver um acordo entre eles, enfim. Como é que seria esse cenário político? E a pergunta que eu fiz lá no começo de brincadeira, eu fiquei rindo, mas é sério. Você tem essa pretensão? Eu ontem conversei com um vereador, semana que vem a gente vai falar o nome e tal, mas ele falou, não, Cláudio, eu falei, você está só de balão de ensaio ou vem? Ele falou, não, meu nome está aí, eu venho. É do grupo seu também. Aliás, é do seu partido. Como é que está essa coisa? Não, vamos começar pela mais fácil. Não, eu não venho, não tenho nenhuma pretensão. Eu realmente quero exercer o meu mandato de vereador. Eu tenho um compromisso que eu assumi com o município de conduzir toda essa reforma, toda essa reengenharia administrativa, estou focado nela. Não é? Então, não sou candidato, nem a deputado estadual, muito menos a deputado federal. Eu vou militar com certeza, porque eu sempre também tive minha postura pública. Vou fazer minha adesão, vou fazer efetivamente o meu dever de casa, porque eu acredito no meu grupo. Sempre no início, nós entendemos que o grupo teria condição de fazer o deputado, 2 deputados estaduais, o deputado federal
com certeza, 2 deputados estaduais, e vou trabalhar para isso. Acho que, dependendo da forma como for feito, a gente pode chegar a um 3º estadual. Acho que o município de Campos tem condição de chegar a 4 deputados estaduais. Não é? Vou dizer até sinceramente, acho que é o ideal, não é? Repetir a receita, não é? E a gente crescer mais um, não é? Mas 2 eu acho factível, né? 2 estaduais. No nosso grupo tem aí, realmente, você falou, o Bruno é um candidato já com uma ampla experiência com o seu eleitorado. Eu acho que ele cresceu muito no exercício como secretário e conseguiu mostrar a qualidade do seu trabalho em outras regiões, e acho que ele vai colher o resultado disso, né? E em Tiago, que para mim é combativo, um senhor militante, Tiago Vigílio, né? Senhor militante, que eu acompanho também há muito tempo, vendo o trabalho dele, e que tá na rua, né? E tem chances reais. Vai depender muito como ele vai se articular com outros pequenos colégios eleitorais para estar ajudando, né? Mas tem chances reais. Eu não tive com o Caio. O prefeito Vladimir fala que política é você sentar para conversar, porque quando você senta para conversar e não interessa a matriz ideológica, você tem que sentar sempre para conversar, né? Porque quando você conversa, você vê o que a pessoa está trabalhando, né? Ele me pediu para a gente tomar um café, vou tomar o café sim, porque eu acho que política tem que tomar o cafezinho, tem que conversar, né? Hoje mudaram para Guaraná aqui, foi o Juninho. Não, Juninho. 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 Guaraná é bom que é energético, né? Verdade. E café também, né? Mas então, assim, eu estou muito confiante, não é? Agora, não é uma eleição para muito trabalho, não é? Vai ser uma eleição, porque também nesse momento vem os candidatos de fora, né, que chega à cidade aí para tentar pegar uma fatia, não é? Mas acho uma avaliação do nosso grupo, que é quem eu me sinto mais à vontade, porque eu estou acompanhando, não é? O deputado federal, né, eu estou aguardando o prefeito tomar a decisão, não é? Porque ele é o meu líder, não é? Eu caminho com o prefeito Vladimir, não é? Então, assim, ele se definindo, eu me defino, não é? E sou um dos cargos mais próximos do prefeito, e é natural que eu tenha esta posição, não é? E acho que ele está conduzindo bem. Não é uma condução fácil, ainda mais quando ela envolve os laços que envolve, né? Tem que ser feita com muita tranquilidade, com muito respeito, e acho que, ao jeito dele, ele está fazendo bem. Tem muito comentário na cidade, essa aqui não estava surgiu agora, de que, e o próprio Aloysio conversou com o garotinho lá na sombra das casuarinas de Chapéu de Sol. Tiago estava lá, Tiago Vigília, que fez o encontro lá. Eu acho que foi água, o negócio foi, nem café teve. O negócio estava meio complicado lá, eu só vi água na mesa. Mas aí, cara, assim, o garotinho falou que, assim, ele vê o futuro repetir o passado, alguma coisa assim, no sentido de que, quando o Vladimir anunciar a eventual saída dele, vai dividir o grupo, vai dar problema, vai ficar aquela turma da fofoca botando pilha em Vladimir, botando pilha em Frederico, vai acontecer o que aconteceu com o Sérgio Mendes, o que aconteceu com o Arnaldo, e vai ter uma divisão. Você vê isso? Não é o meu pensamento, né? Isso, para mim, é uma visão cíclica da história. Minha visão é linear. Tá? Então eu vejo a história sempre para frente e acredito no poder que as pessoas têm de mudar a história, não é? Então, assim, porque aconteceu não significa que vai acontecer, não é? O que para mim é importante de ser dito, e é a minha posição pessoal, eu entendo que o prefeito Vladimir tomou uma decisão de uma carreira política. Por exemplo, isso não é minha decisão pessoal. Eu estou vereador,
né? Eu não tenho certeza de uma carreira política, né? Então eu tenho minhas metas de curtíssimo prazo, não tenho de longo. É natural que um prefeito que é um profissional da política, que optou pela carreira política, ele tenha que pensar o que ele fez para trás como deputado, o que ele está fazendo para frente no momento como prefeito, o que ele fará para o futuro, né? Eu sempre achei que o mandato é o que dá mais autonomia à pessoa. Então, se eu efetivamente quero ter a minha independência o tempo todo, na minha carreira, na minha opção de política, eu preciso do mandato, né? Então, assim, é uma linha que eu pessoalmente tenho, né? Já tive a oportunidade de dizer ao prefeito sobre esta posição. Ademais, assim, acho que ele tem brilho, acho que ele tem carisma, ele seja como vice, seja como deputado, seja mesmo como prefeito, ele terá sempre oportunidade de trilhar caminhos como profissional da política, porque ele gosta, porque ele é dedicado, ele é trabalhador. Então eu não tenho esses outros receios, né? Para mim, esses outros receios eles são menores do que a projeção que eu faço do futuro. Meu querido Wagner, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte aí na sua caminhada. Espero que em breve a gente tenha essas notícias confirmadas aí dos concursos e dos processos de terceirização, como você disse, dentro daquilo que você falou, e dessa expectativa que são, né, importantes aí para aqueles que estão envolvidos direto no processo, quanto para a gente que não, mas que sobrevive de um comércio, de uma cidade. É uma sociedade civil organizada, isso é uma engrenagem. Uma peça importante dessa engrenagem é a folha de pagamento de 130 milhões. É verdade. Essa engrenagem só funciona por conta desses detalhes, como do Estado, do governo federal, mas aqui em Campos especificamente do governo municipal, e que você tem essa característica de tocar isso muito bem. Não sei como que você concilia tanta coisa. Assim, né? Tem CDL, Fundação Benedito Pereira Nunes, e por aí vai. Papai dizia, depois Chico também fala, quem faz 9 faz 10. Não, estou cansado, Chico. Não, mas você sabe fazer. Você consegue fazer. Eu acho que você está nessa mesma condição, então é bom, isso é bom. Obrigado pela sua visita aqui ao Folha no Ar. Cláudio, agradeço muito a essa bancada competente, e me despedindo de vocês também, mando um abraço para a Luizinho, que eu gosto muito. Né, mas ele mandou um abraço para você. Que é um dos talentos que nós temos, não só, né, nas análises que ele faz, mas principalmente de converter uma análise em texto, porque eu acho o texto de Aloizinho primoroso, gosto muito, e cada vez que eu vejo um texto de Aloizinho, eu sinto, porque durante muito tempo na Vozes, Aloizinho comprava livros comigo, então assim, né, um leitor de primeira, então realmente quem lê bem tem grande chance de escrever bem, e Aloizinho é um desses. Eu fui escrever uma mensagem para o prefeito de Cabo Frio, estive lá, só para pedir ele para tirar os carrinhos de ambulante da frente da gente que vai àquela praia, ou qualquer praia, a gente quer ver a praia, ouviu o barulho. Aí o Instagram falou assim, seu texto está muito grande. Aí eu fui, apaguei tudo, falei, tenta tirar os carrinhos de ambulante da frente, deixa eu... Enfim, não, Luiz escreve muito bem. Esse cara é poeta também, tudo, enfim, é verdade. E tem que admitir, escrever não é brincadeira, não, é complicado. Professor, e o Cunha, que naturalmente deve ter tido alguma coisa lá, algum compromisso, não veio. Talvez o queijo que espantou ele. E café também que você fez demais aí. Café agora, com esse monte de café. Não vamos ficar acordado até domingo. Eu vou tomar mais um em homenagem. Por favor. Vamos lá. 9h16, fechamos aqui o Folha no Ar. Você segue ligado na Folha. A gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do programa, que tem um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos por Imagem. A gente tem sempre aquele posto de confiança